Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor. Está vermelho. Amém? Paz do Senhor. Paz do Senhor. Vamos então à leitura da palavra de Deus, darmos início a mais uma parte do nosso estudo, continuação das epístolas paulinas. Fizemos no domingo passado ali a introdução, né? E hoje vamos dar um pouquinho mais a fundo de Hebreus até Judas. Peço que os irmãos abram na carta aos Hebreus, capítulo de número 2. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Podemos ler novamente, Jesus. Está escrito assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência com as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons espirituais do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Uma pergunta que ele está fazendo para nós, amém? O autor faz. Vamos orar a Deus, pedir a Ele graça, pedir a Ele misericórdia mais uma vez. Glorioso Deus, eterno e soberano Pai, na presença nos colocamos em oração a Deus. Primeiramente, perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, perdoa as nossas transgressões, ó Deus. Pai querido, Pai amado, dá-nos condições para compreendermos a Sua palavra, Senhor. Estamos aqui para crescer também no conhecimento, como temos procurado crescer na graça, Senhor. No Espírito Santo. Venha, Pai querido, abençoar todos os teus filhos, teus filhos, Pai Senhor, querido, amado, palavra, tudo que foi estudado, Senhor, fique gravado na mente, no coração de cada um, Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Irmãos, antes de começarmos aqui o estudo aos Hebreus, aquela carta que a irmã Marlene comentou, que ela mandou também ali por arquivo no WhatsApp, todos os irmãos conseguiram ler ou não? Quem não conseguiu abrir aquele arquivo que a irmã Marlene mandou? Não conseguiu abrir? Agora também não. Mais alguém? Então eu trouxe aqui, que a irmã já tem entregue para mim impresso, né? Depois vamos tirar cópia aí, 2 cópias para os irmãos, que é uma possível epístola de Paulo à igreja de Laodiceia, tá? Ainda que não tenha sido aceita pela igreja, né, irmã Marlene? Isso, não foi reconhecida ali como sendo verídico ou verdadeira essa carta, mas se você for ler o conteúdo dela, é muito parecido com o que Paulo, com os escritos de Paulo, tá bom? Muito parecido. Então, hoje, a gente está dando início estudando aos Hebreus, dentro do possível fazer Hebreus, Tiago e as 2 epístolas de Pedro hoje, tá? Então vai ser aí bem corrido, tá bom, irmãos? A maioria do que vamos estudar hoje está nesse livro aqui. Se alguém quiser depois emprestado, tá bom? É um livro do Ensinar em Nível Médio, onde vai tratar aí as epístolas gerais, também fala um pouco das epístolas paulinas e de Apocalipse. Se alguém quiser emprestado depois, trouxe aqui para disponibilizar para os irmãos. Bom, aos Hebreus. Como falamos no domingo passado, irmãos, uma dificuldade nessa carta porque ela não tem um autor, né? Isso. Até brinquei com os irmãos. Quem que escreveu? Não sei. Quem escreveu? Não sei. Tá? Era bem essa a intenção. Mostrar que não é possível afirmar um autor para a Epístola aos Hebreus. E também tem uma dificuldade da Epístola aos Hebreus que não tem um destinatário, tá? Embora está escrito assim, aos Hebreus, para nós hoje, né? Mas não era dessa maneira antes. Então você sabia para quem estava se escrevendo e nem havia o seu autor. Conforme eu já disse, embora a Bíblia Católica, né, sua tradição atribui a Paulo, seria a 14ª epístola de Paulo, então ali a Epístola aos Hebreus. Mas a Epístola aos Hebreus não é igual a nenhum outro livro do Novo Testamento. Ela começa com um tratado, continua com um sermão e conclui com uma carta.
Então, se você olhar ali, ela vai mudando conforme aí o discorrer ali que está sendo escrito, né? Ela vai mudando um pouquinho o seu conteúdo. A carta aos Hebreus, ela é anônima, já falamos, né, irmãos? Embora a tradição atribua ali a Paulo a autoria, mas a maioria dos teólogos concorda que é uma epístola anônima, não tem um autor ali certo, né? Podia ser Silas, podia ser Priscila, então Barnabé, então tem vários nomes ali sugerindo como autor, mas ninguém consegue afirmar o certo. A falta da saudação inicial nos priva do conhecimento de quem a escreveu. Okay? Ainda tem um trecho, um livro aqui que estava disponibilizado na internet, que diz assim: a Epístola aos Hebreus não tem autoria, tá? Estudiosos têm proposto como autoria Lucas, Barnabé, Apolo, Priscila, que nós já falamos também no domingo passado, né? A origem da carta. A expressão os da Itália vos saúdam, né? Vos saúdam, que está no capítulo 13, versículo 24, na saudação final da carta, né? Ela pode apoiar uma destinação romana, ok? Pode apoiar a destinação romana. A data que foi escrito a Epístola aos Hebreus, também, de novo, entre os anos 50 a 60, leva-se em conta que o destinatário da carta era a segunda geração de cristãos. Falamos de novo lá no domingo passado, a irmã Marlene vinha falando isso desde quando começamos a estudar a Epístola aos Romanos, que o crescimento da igreja, okay, a implantação da igreja e a entrada de pessoas, de judeus vindo para a igreja e também gentios, houve a necessidade de escrever cartas para eles, né, para orientar. Assim também é a Epístola aos Hebreus. Ano de 64 poderia também ser uma data, referindo-se ao período da perseguição dos cristãos em Roma por parte de Nero, sendo a carta destinada aos cristãos italianos espalhada pelo Império. De novo, né, foi o ano que Nero toca fogo lá em Roma, né? Igual a irmã colocou aqui quando estudamos esse fato, existe ali duas vertentes, né? Uma que não foi Nero, outra dizendo que foi Nero que mandou incendiar para poder culpar os cristãos, mas a maioria concorda que foi Nero que mandou. Então, sendo essa carta destinada aos cristãos italianos, ou que pertenciam ao Império, né? Estavam espalhados ali pelo Império, então eram destinatários dessa carta. Ainda sobre a data da carta, lembrando, irmãos, que quando falamos em data, de novo, né? Você não consegue afirmar uma data certa, não é isso? Né, irmã Marta? Não tem como falar assim, foi no ano tal, você fala por volta do ano tal. Tem que ser antes do ano 70, possivelmente. No ano 70, no momento em que a carta foi redigida, os rituais judaicos ainda existiam, porque na carta aos Hebreus vai falar muito dos ritos ali do judaísmo, né? Dos costumes dos judeus. Então, é ano 70, ano em que o general Tito invade ali Jerusalém, é isso? Destrói o templo e os judeus são dispersos ali, são espalhados, que sobraram, né? Muitos foram mortos, foram espalhados. Então, possivelmente foi ano 70, antes do ano 70. Ou também, talvez em 96, por conta de citações de Clemente de Roma, indicando que eles vivenciaram uma perseguição por parte do Domiciano. Então, Carlos já está aqui essas dúvidas para você. Que ano que foi? O correto é difícil ter certeza quanto à data da carta. Possivelmente, né? Aí de novo, né? Entre o ano 64, quando começa a ter perseguição com ela, e talvez o ano 70, ou antes do ano 70. Quem são os destinatários? Embora já falamos que foram escritos talvez para os italianos, não é isso? Ainda por falta de saudação inicial, nos falta a informação precisa sobre para quem a carta foi escrita. Então, mas é aos Hebreus, né? Embora o título para nós seja aos Hebreus, o início da carta não era esse, tá bom? Originalmente, ela não tinha esse título. O título aos Hebreus é encontrado na última metade, já falamos, segundo século, cerca de 200 depois de Cristo, e foi dado a carta por dedução óbvia do seu conteúdo. Ler a carta, o que pode mais se adequar como tema para essa carta?
pode se adequar o título para a carta, Epístola aos Hebreus. Então, vai ser esse título dela, tá bom? Então, não tinha título, não tinha um destinatário, não tinha ali um autor. Imagina a dificuldade para eles, né? Eu imagino a dificuldade para aceitar essa carta e colocar ela no canal sagrado, né? É isso, a dificuldade que tiveram, né? Para introduzir ela nos livros sagrados. Foi uma dificuldade muito grande. Ainda falando dos destinatários, o fato da carta não fazer menção ao templo em Jerusalém, mas ao tabernáculo móvel, e destes leitores ainda não haverem resistido até o sangue, conforme o capítulo 12, versículo 4, aponta para uma audiência cristã judaica fora da Palestina. Então, ou seja, não eram para os judeus que viviam ali em Israel, né? Já falamos, talvez os que estavam espalhados pelo império. Possivelmente destinada a crentes apreensivos ante a hostilidade sofrida por parte de seus próprios patrícios, os judeus. Também pode ser, né? Os judeus que se convertiam, aí tinha judeus perseguindo judeus, não é isso? Já falamos da perseguição da igreja no começo, né? Que antes a igreja, o início dela lá foi perseguida por judeus, depois foi perseguida pelo império, e hoje ela é perseguida pela própria igreja, né? A igreja é perseguida pela própria igreja. Então, são as fases da igreja. Propósito dessa carta: estímulo à perseverança. Hebreus 12:1. Está escrito assim: portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Coisa linda, né? Amém? Não fica olhando para essas coisas que estão acontecendo aí no mundo, né? Eu gosto de trazer sempre assim, irmãos, que se eu fosse olhar para aqueles que nós tínhamos como nossos heróis dentro da igreja, né, irmão Marlene? Eu falei isso, né, na casa do irmão Ney ontem, porque eu me espelhava em fulano, e fulano caiu. Eu falei, mas por que idolatram tantas pessoas? Esquece, deixa esses problemas, você é o teu propósito com Deus, o ponto final. É o que o autor aos Hebreus está falando aqui. Esquece esses embaraços, esses probleminhas aí, ok? Corram, não é isso? Fique firme naquele propósito que vocês têm. Perseverem. Esse é o tema, o propósito da carta. A carta foi escrita para cristãos que necessitavam permanecer firmes em sua confissão. O cristianismo não era uma religião reconhecida pelo Império Romano, ao contrário do judaísmo. Reconheciam o judaísmo como uma religião, mas não reconheciam ali o cristianismo. Lembram, né? O cristianismo, no início, ele era tido como uma seita dentro do judaísmo, não é isso? Lembram disso ou não? A seita do caminho, os seguidores do caminho, eram a seita dos nazarenos, ok? Até que lá em Antioquia são chamados de cristãos pela primeira vez. Aqui está aquela imagenzinha já famosa nossa, dos cristãos sendo jogados na arena, né? Isso, para enfrentar os leões, e precisava de alguém com carta para eles continuarem perseverantes. Advertência contra a apostasia. De novo, né? Não confundam apostasia com heresia. Bom, não confundam. Embora sempre uma heresia pode conduzir a uma apostasia, tá? Mas nem toda heresia é apostasia. A apostasia é o abandono total da fé. Amém? Abandonou por completo. Eu cria que Jesus Cristo morreu na cruz, que ele foi o Filho de Deus, que ele morreu na cruz, que ele ressuscitou no terceiro dia, que a morte dele garante minha salvação, e eu deixo de crer em tudo isso. Não creio mais na existência de Deus, não creio mais, muito menos Jesus morreu e ressuscitou. Então eu estou apostatando da fé. É um abandono por completo. Heresia não. A heresia, a pessoa crê, mas de uma maneira distorcida. Ok? É o mesmo que falar que eu creio que Jesus Cristo, ele é o meu Salvador, mas que eu tenho que fazer alguma coisa para contribuir com a minha salvação.
E só a morte dele na cruz, do Calvário, não é o suficiente para garantir a minha salvação, ok? Tá bom? Estão entendendo ou não? Ou aquela heresia, eles creem em Deus, mas não creem que Jesus Cristo também é Deus, que o Espírito Santo também é Deus, né? São os unicistas. Então, não são apóstatas, mas são heréticos, ok? Então é bom sempre separar isso aí. Capítulo 6, versículo 4 ao 6. Vamos ler isso, irmãos? Eu acho que a pilha que eu perdi está fazendo falta aqui na porta. Que causa confusão grande na cabeça de muita gente, tá? Um dia o irmão perguntou isso para mim. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Okay? Então é uma apostasia, abandono por completo da fé. Não é uma heresia. Okay? Eles são realmente apóstatas, abandonaram a fé. Os cristãos estavam desejosos de abandonar a fé por conta do constrangimento, por viverem à margem de sua herança cultural. O que é isso? Eram os judeus que viam o cristianismo, ok? E eles talvez queriam, ou por causa da perseguição que o cristianismo estava servindo, abandonar o cristianismo e retornar para o judaísmo. Ok? Eles queriam fazer isso, largar o cristianismo e voltar lá para o judaísmo novamente. Diante de um cenário de perseguição, seria mais fácil para um cristão deixar ou rejeitar o cristianismo e retornar, lógico, né? Retornar para aquela religião judaica que já tinha um reconhecimento litúrgico, que era reconhecido pelo Estado como uma religião, do que continuar ali sendo perseguido no cristianismo. Alguma vez você pensou isso também ou não? Já passou pela tua cabeça alguma vez assim? Parece que quando eu não estava na igreja, as coisas eram tudo mais fácil para mim. Eu não sei se realmente vale a pena continuar na igreja. Pensou nisso? Não pensou, né? Graças a Deus por isso. Mas tem pessoas que pensam assim, infelizmente. E tem aquelas que não só pensam, mas vão e abandonam por completo o evangelho. Infelizmente, isso acontece. Tema da Epístola aos Hebreus. A carta aos Hebreus é a superioridade de Cristo. Lembra que falamos isso bastante no domingo passado, né? Jesus sendo superior aos anjos, Jesus sendo superior aos profetas, ok? Jesus sendo superior à lei, tudo isso, ok? Embora o salmista do Salmo de número 8 escreveu assim, que ele se fez um pouco menor do que os anjos, não é isso? Ok? Ele se fez um pouco menor do que os anjos. E Paulo aos Filipenses diz assim que ele se humilhou, né? É isso? E desceu ali a condição de um homem. Mas Jesus Cristo, ele é superior aos anjos, a Moisés, ao sacerdote, oferece um conserto superior e oferece um caminho superior. Por que o conserto superior? Estão lembrados dos sacrifícios lá, né? Anual, né? É isso, todo ano tinha que levar lá perante o sumo sacerdote o cordeiro, é isso? Fazer ali a expiação, oferta, tudo isso. Aí Jesus chega e faz uma oferta diferente. Ele não pega nenhum cordeiro, não pega nenhum animal para oferecer. Ele mesmo se oferece em sacrifício. E não por sangue agora de boi, não por sangue de cordeiro, não por sangue de pombo, mas pelo próprio sangue temos a remissão do pecado. Não é isso? Verdade. Enquanto que lá no conserto, na lei, era apenas ali o pecado, ele não era perdoado, não é isso, né? Ele era por um momento aplacado dele, Deus por um momento só. Agora não, agora toda a ira de Deus vai sobre Jesus na cruz do Calvário, ok? Ele faz ali o pagamento completo da dívida, é isso, por isso que o conserto dele é muito maior do que o que foi oferecido lá na lei. E ele oferece um caminho superior, isso. Por que um caminho superior? Porque o caminho que a lei oferecia era o quê? Era um caminho de sacrifício, era um caminho de obediências.
E assim, tantos preceitos na lei que era impossível alguém chegar até Deus, né? Através da lei, não é isso? Impossível. Aí ele vem, embora impossível para um homem cumprir, mas ele vem como homem, cumpre tudo isso, né? É glorioso isso, ele vem, cumpre tudo isso e fala: agora o caminho para vocês não é mais a lei, o caminho para vocês será eu, tá? Eu sou o caminho a partir de agora, e a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Amém. Tema ainda, já falamos aqui, vamos dar um gráfico, fica mais fácil para a gente enxergar, né, irmãos? Então, superior aos profetas, superior aos anjos, e Jesus é superior a tudo isso. Por quê? Porque os profetas, eles foram criados, assim como os anjos também foram criados. Em que momento que os anjos foram criados? Não sei, no momento da eternidade, muito antes de ser criado ali o homem, né? Mas os anjos também são seres criados. Deus criou eles, deu nome para eles, chama eles pelos nomes, não é isso? Amém? Ele sabe o nome de cada um deles. Jesus não, Jesus é o criador de tudo, né? A ponto de Paulo falar aos Colossenses assim, que sem ele nada do que foi feito poderia ser feito, né? João também escreve isso ali no capítulo 1 do Evangelho segundo João. Paulo aos Colossenses diz que Jesus também, ele é o criador de tudo, né? Profetas tinham revelação parcial, e os anjos também revelação parcial. Por isso, irmãos, que os anjos, eles não conseguem, eles não sabem de todas as coisas, não é isso? Eles dependem de uma voz, de comando de Deus, é isso, porque eles não têm essa revelação completa, ok? Os profetas também não. O que os profetas tinham que fazer? Ouvir Deus falar algo para eles e lá e transmitir para o povo. Não era assim? Ok? Era, né, irmã Isabela? Era assim, né? Os profetas ouviam Deus falar e lá e transmitia a mensagem para o povo. Jesus não, Jesus traz a revelação completa. Ele fala que ele é a revelação plena de Deus. Amém? Ainda os profetas são adoradores. E os anjos também adoradores. O único anjo que quer adoração é um anjo caído chamado Satanás, né? O Lúcifer. Verdade. Amém? Porque os anjos, eles não aceitam ser adorados. Quando João ele vai se dobrar na frente do anjo, o anjo vem assim para ele lá em Apocalipse, né? Não faça isso porque eu sou conservo contigo. Adore a Deus. Amém? Amém. Então, eles não aceitam ser adorados, eles são adoradores. Já Jesus, ele recebe toda a adoração. Paulo escreve ainda aos Filipenses, assim, encerrando ali o capítulo 2, dizendo assim, que para que no nome do Senhor Jesus se dobrem todos os joelhos, os que estão nos céus, os que estão na terra, os que estão debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Amém? Então ele recebe a adoração. Ainda os profetas, eles são anunciadores. Como assim, né? Ouve lá o que Deus está falando e transmite ali a mensagem. Só isso. São porta-vozes também, assim como os anjos, né? Mas de uma maneira diferente. Os anjos são ministradores. Ok? Eles trabalham em nosso favor. Ministradores. Já Jesus, ele é o Senhor de tudo. Amém? Ele é aquele que recebe ali aquele louvor dos serafins. O santo, santo, santo é o Senhor. No capítulo 6 de Isaías é o Senhor Jesus. Amém? Ainda falando ali a divisão do livro, né? Divisão. Capítulo 1 e 2 de Hebreus é doutrina, comparação com os anjos. E faz advertência para não negligenciarmos a salvação. Então, capítulo 2, versículo 1 ao 4. E ele também estimula que somos parte da família de Deus. Coisa linda, né, irmãos? Parte da família de Deus. Aquilo que João escreve em uma das suas epístolas, né? Que aqueles que o recebeu, os deu o direito de sermos chamados filhos de Deus, né? Então, adotivos, somos adotados, somos filhos dele, fazemos parte desta família, amém? Segunda divisão, capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 13. Doutrina, comparação com Moisés, Jesus superior a Moisés. Advertência, não rejeitar o repouso que Cristo oferece.
Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso sábado, é isso? Amém? Ele é o nosso sábado, o nosso descanso. Estímulo. A palavra de Deus é viva e eficaz. Capítulo 4, versículo 12. Aquilo que é tema da minha oração, quase todas as vezes que eu vou pregar, né? Que a palavra de Deus é mais cortante que qualquer espada alguma de 2 gumes, capaz de penetrar junto às medulas da divisão da alma e do espírito, né? Amém? Amém. E assim, de novo, né? Espírito e alma não se separam. Ah, irmão, a pessoa morreu, o corpo torna para o pó e o espírito torna a Deus, né? Isso está escrito lá em Eclesiastes, é isso? Acho que é Eclesiastes, né? Pai do seu irmão. Amém? Então deve estar lá aí. Morreu, o corpo torna o pó, o espírito torna a Deus. E a alma? Ah, não, a alma, se a pessoa foi salva para o inferno, se ela foi para o céu, vai ser salva. Se ela foi condenada, vai para o inferno, se ela foi ser salva, a alma vai para o espírito, para Deus. Não. Espírito e alma não se separam. Ok? Então, torna a Deus. Em que sentido? Torna ao governo de Deus, ao domínio de Deus. Ok? Então, quando o corpo morre, isso aqui, ele vai para o pó porque é pó, e o espírito torna o domínio de Deus. Bom? Então, mas assim, e a palavra de Deus? Ela tem poder para separar somente a palavra de Deus e tem poder para penetrar até a divisão da alma do espírito, porque ela não se divide. Amém? Amém? Embora qualquer corpo, alma e espírito. Bom, nós já estamos aqui, né? Parte 3, capítulos 4, versículo 14 até o 7, versículo 28. Compara com o sacerdócio de Arão. Faz uma advertência. Crescei no conhecimento da palavra de Deus. Estímulo. Tende confiança nas promessas divinas. Capítulo 6, versículo 9 ao 20. Amém? Temos confiança, saber que Deus ele é fiel e o que Ele falou Ele vela para que se cumpra. Quarta divisão, capítulos 8, versículo 1, ou versículo 1, até o capítulo 10, versículo 18. Comparação com o antigo concerto. Advertência, não rejeitei o sacrifício de Cristo. Estímulo, achegue-se a Deus com confiança. É aquilo que eu sempre gosto de citar assim, irmãos. Tendo depois ousadia de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo. Amém? Tem depois ousadia. Lembram-se que no antigo concerto, só quem podia entrar no Santo dos Santos era o sumo sacerdote, não é isso? Ele está lá fora antes, ele faz o sacrifício, ok? Os sacerdotes não podiam entrar, aí o sumo sacerdote passava e o véu que separava o lugar santo do lugar santo dos santos, do santuário, né? Entrava ali com o sacrifício, com o sangue para colocar sobre a arca, não é isso? Apresentar em sacrifício. Quando Jesus morre na cruz, abriu o véu, se rasga do alto a baixo, ele abre, e agora eu e você temos ousadia para entrar com esse sangue na presença de Deus, amém? Não podíamos antes, mas hoje temos essa liberdade. Divisão, quinta divisão, capítulos 10, do versículo 32 até o capítulo 13, versículo 25. Doutrina, o caminho da fé. A advertência, não rejeitei o caminho da fé. E estímulo, somos filhos de Deus, amém? Se ali em cima ele está falando que somos da família de Deus, no capítulo 2, no capítulo 12 somos filhos de Deus. Bem, e não somos bastardos, não, né? Amém? Somos filhos legítimos, não é isso? Com direitos à herança. A ponto de estar escrito assim, que somos herdeiros com Cristo. É verdade? Lembra que ainda cantamos assim sempre, né? Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Irmãos, essa epístola aos Hebreus, vamos passar na epístola de Tiago. Nós vamos com ela até o intervalo, depois voltamos com as duas epístolas de Pedro. Quem que é o autor da epístola de Tiago, irmãos? Não, Luciana se sentou aqui na frente para fazer a pergunta. É Tiago, mas
Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisas alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todo dá liberalmente, ou não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque quem duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Amém? Vamos no versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém? Amém. Epístola de Tiago. O autor, irmãos, ele se identifica no capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Do grego, eu vou tentar pronunciar aqui com o meu grego fluente, né? Iago, tradução do hebraico.